De acordo com a OMS, mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com demência. E o pior, a cada ano são registrados quase 10 milhões de novos casos. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, 152 milhões de pessoas serão afetadas até 2050. E um dos tipos mais comuns de demência é a frontotemporal, também conhecida como DFT. Para explicar para a gente o que é essa doença e quais são os sintomas, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra, a doutora Marta Malui. Seja muito bem-vinda, doutora. Por favor, Aviane, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu nunca tinha prestado atenção no nome dessa demência e fiquei muito curiosa para saber o que era. Cheguei a ler algumas coisas e eu queria que você explicasse, então, a primeira coisa pra gente, o que é a demência frontotemporal? Vamos lá, Biane. Bom, a demência frontotemporal, assim como outras, né, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, algumas regiões do cérebro, elas não vão mais funcionar tão bem e aí a gente vai ter sintomas, né? Como o próprio nome já diz, demência frontotemporal, são as regiões frontais e temporais do nosso cérebro que vão começar a não funcionar tão bem, né? E é uma doença de início insidioso, mas ela é crônica, progressiva e, bom, com anos de doença ela se torna bastante incapacitante também. E o que diferencia dela de outras demências, por exemplo? Então, assim, a DFT, né, como a gente fala, como você falou, é uma causa importante de demência em pacientes menores de 65 anos. A principal delas é o Alzheimer, ainda assim, mas a DFT em pacientes mais jovens, seria o pré-senil, ela é bastante importante, né? E por quê? Ela muda aquele indivíduo, né? A principal característica dela é a mudança de comportamento. Então, aquele indivíduo, ele muda, ele pode ficar mais desinibido, ele pode ficar totalmente apático, ou seja, inerte às situações do dia a dia, de familiares. Ele pode começar a ter alterações de paladar e comer demais, exageradamente. Acaba abusando de álcool, de outras substâncias também. Então, assim, é uma demência que ela interfere muito na rotina do dia a dia. Porque é um paciente, muitas vezes, parece que ele é imprudente, sabe? Intransigente. Ele não segue as regras, você fala com ele, é como se ele não estivesse prestando atenção. Né? E fala coisas sem ter filtro, não tem filtro nenhum. Pode desinibição até na fala, no comportamento. Às vezes em reunião familiar, de repente essa pessoa levanta e pode tirar a roupa, né? E se a gente não entende, se a família não está bem assessorada, pode gerar bastantes conflitos, né? Sim. Tanto familiares, situações bastante constrangedoras também. Então, a DFT, nesse sentido, ela é muito importante. Porque alguns indivíduos, no caso, podem passar como sem educação, né? Mas, na verdade, é uma doença que tem ali, né? E precisa de acompanhamento, tanto da família quanto do indivíduo. Existem tratamentos que podem controlar os sintomas, então merece bastante atenção. E quais seriam os sintomas? Como que a pessoa consegue perceber que ela está com essa demência? Perfeito. Bom, a DFT tem essa variante comportamental, né? Tem a mudança de comportamentos. Tem uma outra linhagem dessa mesma demência que acomete mais a linguagem, né? Que não é menos comum. Então, eu vou falar mais dessa variante comportamental. E os sintomas são esses: desinibição. Então, essa desinibição pode ser na fala, nas atitudes, na rua, com outras pessoas, né? A apatia. O que é uma pessoa apática? Ela é inerte. Ela vê uma situação triste, ela não se entristece, ela fica inerte, como se nada tivesse acontecido, né? Tem as alterações de dieta, e esse indivíduo também pode ter algumas alterações cognitivas. Um pouco diferente do Alzheimer no começo, ele tem dificuldade em executar tarefas, planejar tarefas de casa, das situações do dia a dia. Esses são os principais, essas são as principais alterações para a gente pensar num diagnóstico possível de DFT. Mas ele também fica agressivo, doutora, ou não? Tem pacientes que podem ficar assim agressivos. Então, ele pode, não agressivo a ponto de realmente machucar uma pessoa, mas ele pode ter atitudes mais de dar um empurrão,
por exemplo, às vezes você está conversando com a pessoa, né? Ela levanta e sai. Então, tem, assim, algumas atitudes mais agressivas ou até mesmo atitudes mais de hipersexualidade, de querer abraçar mais, de querer beijar mais, tocar mais. Então, precisa de bastante cuidado, né? E educação dos familiares para saber lidar com isso tudo. Então, geralmente, quem consegue perceber isso são as pessoas próximas, porque a pessoa dificilmente consegue entender o que está acontecendo, Ela né? não consegue. Uma coisa importante que você falou, o indivíduo, ele não tem um insight, ele não percebe as atitudes dele. Para ele tá tudo bem, né? Então, são os familiares, as pessoas ao redor, pessoas com quem ele tem mais convívio. Então, às vezes, no começo, pode ser um indivíduo de 60 anos, que é super jovem, né? Que, por exemplo, numa academia ou num restaurante, começa a ter comportamentos estranhos na hora que reúne pessoas. Ele pode ficar mais desinibido, uma coisa que antes não acontecia. Então, no começo, as pessoas podem achar estranho. Com o passar do tempo, isso pode se tornar mais intenso e frequente, né? E aí, precisa, sim, de ajuda. E é nessa hora que a família percebe. E existe, por exemplo, quando a gente fala em demência, a gente fala muito de esquecimento também. Sim. Também acontece, doutora? Pode acontecer também na demência frontotemporal, geralmente em fases um pouco mais moderadas avançadas. No início, a memória do paciente é boa. Ele não tem déficit de memória. Um pouco diferente da demência de Alzheimer, né? Que é a primeira coisa que a gente já Uma coisa identifica. mais comum é a perda de memória. Mas a gente tem que lembrar também que, assim, existem pacientes com DFT que têm, sim, falhas de memória, né? Mas, no geral, o início de doença é mais marcado por alterações de comportamento e na execução de tarefas. Falta de atenção, ele não consegue planejar, por exemplo, um bolo, por exemplo. Ele não planeja, ele não entende que tem que pré-aquecer o forno, untar a forma, separar os ingredientes. Ele vai fazendo, né, de uma forma displicente, né? Então, assim, falhas de memória pode ter. Não é o mais comum no início da doença. E oscila, doutora, assim, por exemplo, tem horas que o paciente está, voltou ao normal, tá? Sim. Tá tudo bem, não, acho que é uma coisa da minha cabeça, vai passar. Ou não, isso oscila no começo, mas depois... Ele pode oscilar, mais no começo, né? Tá. Ele tem dias que ele pode estar bem, tem dia que ele está mais tranquilo. Se ele for exposto a menos situações estressantes, pode ser que naquele dia ele esteja bem. Mas se um dia tem uma mudança de rotina, uma viagem, um lugar novo, uma pessoa nova que ele conhece, isso pode ser um estímulo muito bom para ele, né? Mas pode desencadear essas alterações de comportamento. E à medida que a doença avança, essas alterações se tornam mais constantes, né? E você falou um pouco de idosos. Ela começa em qual idade, assim, se fosse pra gente começar a pensar sobre isso? Perfeito. Assim, ela é a mais comum dos idosos, né, menores de 65 anos. Então, uma média de idade, de início de sintomas, tá ali a partir dos 58 anos. Então, assim, são indivíduos muito novos, né? E à medida que a população for envelhecendo mais, pode ser que isso surja mais, né? E existem algumas coisas que são gatilhos, por exemplo, pessoas mais estressadas ou que tenham uma doença X, podem desenvolver ou isso é indiferente, doutora? Então, para DFT, existe associação genética, em alguns casos, né, até 40%, 50% dos casos podem ter uma história familiar positiva. Existem alterações genéticas que propiciam ao desenvolvimento da demência frontotemporal. Agora, se falar assim, o tabagismo vai dar esse tipo de demência. De uma forma geral, né, como em outras oportunidades a gente já comentou, todo tipo de agressão ao cérebro, ou seja pelo tabagismo, pelo abuso de álcool, quedas, enfim, ele pode ser um gatilho para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, né? E no caso da DFT, ele também pode, mas não existe um gatilho único para falar que aquele desenvolve a demência, né? Antes da gente falar de tratamentos, temos perguntinhas de WhatsApp. Tá da Maria de São Paulo. Boa tarde, Abi. Gostaria de saber se uma pessoa com demência frontotemporal vive menos tempo que as demais. Obrigada. Obrigada a você, Maria. E aí, doutora? Legal. Bom, a demência frontotemporal, então, assim, é uma demência que não é um diagnóstico fácil. Porque a gente pensa, um indivíduo de 58 anos que, de repente, mudou o comportamento, a gente fala, será que é depressão? Será que era um transtorno afetivo bipolar? Será que é um abuso de drogas, álcool? Enfim.
Então, não é um diagnóstico tão fácil, porque existem diversos diagnósticos diferenciais. Então, uma média, né? A partir do tempo de diagnóstico, ou seja, às vezes o indivíduo já passou por diversos especialistas e ele foi receber o diagnóstico, vamos supor, 5 anos depois do início de sintomas, né? Então, a partir do diagnóstico, uma média de sobrevida de 8, 7 anos. Mas, assim, isso são dados estatísticos de estudos, né? Relativamente recentes, mas com cuidado que a gente tem no dia a dia e cuidados integrais de saúde, né, a gente consegue sim ter mais tempo de sobrevida. Mas o que a gente vê já em pesquisas que a partir do diagnóstico, uma média de sobrevida ali de até 8 anos. Ai, que triste. Vamos para a próxima pergunta, da Judite. Boa tarde, doutora. Algum medicamento pode desencadear essa doença? Tá. Medicamento desencadear a doença, não, né? Mas com certeza, abuso de medicações, principalmente medicações que atuam no sistema nervoso central, abuso de álcool e drogas não recreativas, né? Podem sim desencadear processos neurodegenerativos. E aí é que a ciência pesquisa tanto, é saber o que faz começar a demência, né? Qual que é o gatilho inflamatório ali que desencadeia aquelas alterações celulares que vão levar à morte neuronal e que vão dar esses sintomas. E os tratamentos, doutora, quais são? Então, bom, o tratamento principal é a psicoeducação. O que é isso? É a família entender como se corta essa doença para ela poder acompanhar esse indivíduo, né? Então, eu tenho que, por exemplo, evitar com que ele se exponha a situações de risco, porque ele pode ser mais impulsivo. Então, um indivíduo com demência frontotemporal não pode dirigir, porque ele é um indivíduo mais propenso a ultrapassar um farol vermelho, a não parar numa faixa de pedestre. Ele é um indivíduo que, por exemplo, às vezes pode ir em alguma loja, alguma coisa, tem pequenos furtos. Pega uma caneta, pega uma camiseta. Ou compra demais. Então, assim, são indivíduos que, num dia a dia, a gente precisa gerenciar a vida deles, né? E, assim, a psicoeducação ajuda muito a gente entender o que a gente espera daquele indivíduo. Porque como é uma doença crônica, neurodegenerativa e sem cura, então eu entender o caminho que esse indivíduo vai trilhar e o que eu posso fazer para ele ameniza bastante possíveis sofrimentos. Porque é uma doença que causa bastante sofrimento para os familiares, pode causar várias situações constrangedoras. Então, entender a doença é o melhor caminho. E é ruim porque acaba deixando de ser social, né? Exatamente. Porque eu evito de sair, sei lá, com meu pai ou com meu avô para que não aconteça de eu, de repente, me indispor com pessoas que não vão entender o que está acontecendo. Exatamente. Nossa, que difícil. É difícil. Por isso que a gente fala da educação e, assim, e as pessoas mais próximas entenderem, né? Porque, por exemplo, se tem, né, uma pessoa com esse tipo de demência, se está numa reunião de família, enfim, ele tira a camisa, queira tirar a roupa, a gente entende que é a doença que está fazendo aquilo, né? Então, todo mundo, claro, né? Não é uma coisa, assim, esperada, mas as pessoas sabem se portar e ajudam a família, né? Naquela situação. Isso é importante. E existem remédios também, doutora? Por exemplo, remédios para depressão, também funcionam ou não? Então, na demência frontotemporal, esses sintomas de irritabilidade, desinibição, então, alterações de dieta, o paciente quer comer demais, a gente pode sim lançar mão de algumas medicações para tratar esses sintomas. Então, muitos pacientes conseguem ficar controlados, né? Não com um comportamento assim tão exacerbado. Então, existem medicações sim que controlam a doença. Porém, as medicações existentes até hoje, né, não vão fazer esse indivíduo voltar à normalidade. É necessário paciência e muito amor. Temos mais perguntinhas de WhatsApp. Boa tarde, me chamo Antônio. Meu pai começou com alguns sintomas e o geriatra diagnosticou como demência frontotemporal. Quais são especialistas que devem acompanhar, no caso, o pai dele? Quais especialistas? Isso é importante também, né, doutora? Sim. Geralmente, a demência frontotemporal. Bom, se a gente for pensar em indivíduos jovens, 58 anos começam com essas alterações, né, dependendo do acesso do paciente a serviços de saúde, uma hora ele pode procurar um clínico, né, começa. Mas profissionais que
acompanham bastante. Os geriatras acompanham, né? Geralmente chegam pacientes já com diagnóstico em fases avançadas, né? Os psiquiatras é muito comum, porque indivíduos de 50, 60 anos com essas alterações, as pessoas pensam, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Né? E os neurologistas, claro, que também todos são, né, habilitados para o diagnóstico. E, bom, quando o paciente já tem um diagnóstico firmado de demência frontotemporal, ou seja, ele tem as alterações clínicas da doença, ele fez exame de neuroimagem, uma ressonância, enfim... então, ele vai fazer o acompanhamento com o médico. Então, uma coisa muito importante é uma boa relação médico-paciente e família-médico, né? Porque é um indivíduo que vai ter um segmento por anos, ele pode ter intercorrências ao longo da vida. Então, se ele já tem um diagnóstico, está acompanhando, no caso, ali com o geriatra, e está tendo um bom tratamento, e está dando tudo certo, e ele está satisfeito, ok. Mas, geralmente, fica, né, com geriatra, psiquiatra e neurologista. Mais uma perguntinha. Murilo, meu avô está com 90 anos e foi diagnosticado com demência. Ele tem alucinações o tempo todo. Alguma dica, doutora? Perfeito. Vamos lá. A alucinação, ela está presente também na demência frontotemporal? Está. Ela está presente na demência de Alzheimer? Sim. E outros tipos de demência também que a gente tem. Corpos de Levy, demência, enfim, vascular. Então, assim... o mais importante é eu entender que demência é um diagnóstico muito amplo. É bem amplo, né? O que é demência? O indivíduo ele tem déficit cognitivo, ou seja, de atenção, memória, planejamento, execução de tarefas, e ele tem perda funcional. Ou seja, ele não é mais apto para gerir sua própria vida, ele tem perda de autonomia, ele tem incapacidades. Então, tendo uma demência, a gente, claro, através de exames e de consulta, a gente vai buscar a causa da demência, né? O Alzheimer é o mais comum, né? Então, por exemplo, no caso, o avô do Murilo, a gente tem que saber qual é o tipo de demência, né? Porque envelhecimento causa demência? Não. É perfeitamente possível envelhecer sem demência. Sem demência. Né? Envelhecimento é fator de risco, certo? Mas não vai causar demência. E uma coisa importante, então eu tenho que saber qual é o tipo de demência, existe tratamento para para as alucinações, claro, mas uma coisa importante, um indivíduo com demência, e ele está bem, toma as medicações, a gente acompanha. Se de repente esse indivíduo muda, ele está tendo alucinações que antes não tinha, ele está mais agitado ou sonolento demais, enfim. A gente tem que buscar alguma alteração metabólica naquele momento, que é o que a gente chama de delírio, né? Que, então, assim, às vezes pode ser uma infecção de urina, uma desidratação, um diabetes descompensado, que estão causando essas alucinações aí. Então, assim, a alucinação, a gente tem que entender se é uma alucinação secundária à doença neurodegenerativa, né? Se é secundária à demência, ou se é uma intercorrência aguda, que precisa ser tratada e que tratada ela pode ser revertida, né? Então, vale a pena, né, Murilo, conversar com o médico do avô para saber se é em relação à demência, existe tratamento, existe, ou se é uma intercorrência aguda. Porque essas intercorrências agudas podem ser fatais, né? Uma infecção urinária pode levar a um óbito, uma alteração de diabetes, né? Uma hipoglicemia ou uma hiperglicemia exagerada também pode levar ao óbito. Então, por isso que precisa de um bom acompanhamento. Doutora, excelente suas respostas, muito didática e a cabeça a gente vai pensando em várias coisas mesmo, né? E eu acho que o mais importante é a gente pensar que todos nós vamos envelhecer, sem dúvida. Então que a gente faça isso da melhor forma, com saúde, e se a gente tem casos assim em casa, são pessoas que amamos, que sempre cuidaram de nós, então o mínimo que a gente tem que ter é respeito e muito amor, paciência. Sim. E quanto mais informação a gente tem, menos dolorido se torna. Porque realmente não deve ser nada fácil a gente cuidar de um familiar, seja o pai, a mãe, o irmão, o tio, que numa situação tem comportamentos assim, muito constrangedores, que acontece, né? Acontece. Então, essa educação fortalece vínculos e melhora a qualidade de vida do paciente também. Né? É um paciente que ele consegue ser melhor tratado e melhor conduzido e muitas vezes menos medicado.
né? Se ele vive num ambiente tranquilo, calmo, em que as pessoas com jeitinho conseguem lidar com essas alterações, a gente não precisa medicar tanto. Com certeza, doutora. Muito obrigada. Obrigada viu? a você. Ai, adorei. E ó, você de casa, aproveita, segue a doutora no Instagram. Se quiser tirar dúvidas, aproveita lá, ó, @malui, com YHY, saúde, tudo junto. E o número do consultório é o 12-3125-7710. Muito obrigada. Um beijo Obrigada pra a você. Viu?